Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Então, vamos começar agora a falar sobre química orgânica. E aí a gente tem assim, todo um tópico para falar sobre essa introdução, sobre de onde vem essa concepção, porque eu preciso separar uma química para falar de química orgânica especificamente. Bom, quem começa a falar aí essa historinha é o Bergamo. Bergamo é o cara que separa a química orgânica de química inorgânica. Veja bem que eu vou te mostrar que a definição, o termo de orgânico em si para química, já não é mais, quer dizer, ainda é utilizado, mas não com a mesma concepção. A gente tinha a ideia de compostos orgânicos como compostos mais complexos, mas não só por serem mais complexos. São compostos que são gerados a partir de seres vivos. Pelo menos é a proposta que Bergan faz quando separa os compostos inorgânicos, que seriam os sais minerais, os metais e todos os óxidos envolvidos, e os materiais que eram extraídos de seres vivos, as suas proteínas, aminoácidos, gorduras. Isso seriam materiais que seriam tratados na química orgânica. Tá? Daí que surge a primeira definição. Depois desse cara, bom, já falei sobre essa parte, né? Depois desse cara me vem o Berzelius, tá? Então esses nomes aparecem às vezes em reações, em propostas, nomenclaturas, para vocês entenderem. Ele propõe uma teoria que foi aceita por muito tempo e por muitos como teoria da força vital. E que é essa teoria da força vital de forma bem simples para a gente? Os compostos orgânicos sempre foram compostos mais complexos de serem trabalhados em laboratório. Quando você pensa em período histórico, a gente trabalhava muito fácil com os óxidos, com os materiais, com os metais, mas trabalhar com aminoácidos, trabalhar com proteínas se torna um pouco mais complicado, né? Um procedimento muito mais complexo, até mesmo para identificar as reações. Então, a gente não tinha essa base, esse conhecimento, e se falava que esses compostos orgânicos estão associados à vida. Então a gente não consegue manipular ou gerar vida. Assim, então a gente não poderia manipular esses materiais. Então a proposta de Berzelius para explicar é que existia uma energia envolvida nesses materiais, onde você poderia modificar esses materiais, mas não a partir de materiais inorgânicos gerar uma proteína, gerar um material que era classificado como material orgânico. Um de seus discípulos, né, o Wöhler, a gente chama, consegue então uma das primeiras reações, não é ele sozinho, galera, presta atenção, que é com o desenvolvimento da ciência, você consegue perceber que essa definição estava errada. Não era que existia uma energia vital para o processo, era que na verdade a gente não conhecia, não tinha conhecimento de técnicas específicas ainda. Wöhler consegue sintetizar a ureia, que ao momento é apenas uma das formas de excreção de nitrogênio dos compostos vivos, tá? A partir de um composto inorgânico, de um mineral chamado cianato de amônio. Com o aquecimento do cianato de amônio, olha aqui, ó, o cianato de amônio tem essa estrutura. Amônio é o íon NH4+. O cianeto é CN, o cianato contém um oxigênio ligado ao CN, tá bom? Do cianato de amônio, ao calor ele se decompõe, se reestrutura e gera a ureia. Então, a partir de um material inorgânico, eu gero um material orgânico. A partir dessa reação, muitos outros cientistas começaram a investigar os casos e com o passar do tempo a gente começou a ver cada vez mais reações acontecendo de formação de compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos. Então a definição de química orgânica do orgânum de vida estava meio furada. Precisa então de uma modificação, aí que vem a teoria que a gente utiliza até hoje do Kekulé, tá? Que a gente propõe que é em cima dos compostos de carbono, porque os compostos que eram falados por todos os outros eram compostos que não tinham na sua constituição carbono. A gente percebeu que existem algumas peculiaridades para o carbono que geram uma complexidade de estruturas que nos rodeia. Então, a gente associou agora química orgânica como química do carbono.
Bruno, a gente não estuda na química orgânica os materiais extraídos de seres vivos? Sim, mas não só esses materiais. A gente estuda moléculas que são trabalhadas em laboratório ou polímeros. São materiais que não são de origem, às vezes, animal ou vegetal. Tá? A gente tem a ciência, ou melhor, química dos produtos naturais, a própria bioquímica, para associar mais especificamente. Mas a química orgânica passou a ser, então, a química que estuda os compostos de carbono, tá bom? Era a grande área. Além do composto de carbono, a gente vai ter alguns elementos que a gente vai chamar de organógenos. Quem são esses elementos organógenos? Geralmente é hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Além do carbono. São outros elementos que participam, estão sempre presentes na constituição das moléculas orgânicas. Preste atenção se você não lembra quantas ligações cada um faz, porque isso vai ser importante. H-O-N-C, ONC, o barulho que o porco faz, para você lembrar que hidrogênio faz uma ligação, oxigênio faz duas, nitrogênio faz três e carbono faz quatro, tá? E aí você não esquece de jeito nenhum em relação a isso. Para fechar essa aulinha, Kekulé, né, ele propõe esses postulados para falar sobre o carbono. Quais são esses postulados? O primeiro é o que a gente chama de tetravalência do carbono. A gente vai ter uma aula só para falar sobre essa questão de valência do carbono. Mas o que seria a tetravalência do carbono? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações são 4 ligações covalentes. Não é comum, né? Geralmente os átomos fazem 1, 2 ou 3 ligações covalentes. O carbono tem a capacidade de fazer 4 ligações. Esse é o primeiro postulado. O segundo são a ideia de valências iguais. Né? Se ele faz 4 ligações ou 3 ligações, está ligado a 3 ligantes, essas ligações têm igual, vamos dizer que não é igual comprimento de onda, mas é comprimento de ligação, mas é igual estrutura, entre ela é igual arranjo. Então, quando eu pego a ligação do CCl3H, né, eu vou ter um arranjo semelhante entre essas ligações. Isso vai ser importante, eu vou debater isso melhor mais à frente. E o último postulado, e o mais importante, é a capacidade de fazer cadeias carbônicas. Por que isso? Porque não é porque o carbono faz 4 ligações, é porque o carbono, além de fazer 4 ligações, ele tem a capacidade e a facilidade de ser sequenciado em vários carbonos, podendo ter ou não outros átomos envolvidos. E ao redor desses carbonos você terá hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. Mas a capacidade de fazer cadeias carbônicas, de fazer sequências carbônicas, é o que dita a principal característica do carbono para ser classificado e ser uma química somente para ele. Beleza? Então a gente fecha por aqui. Foi só uma introduçãozinha da introdução, a gente comentando um pouco que a gente chama de química orgânica como química do carbono. E agora a gente vai ver nas próximas aulas algumas classificações e algumas formas de representação do carbono. Então aguardo você na próxima aula e fui!